Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e se assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Só Jesus e o pecador.
Só Jesus e o desesperado. Estar a sós com Deus, um encontro, uma reunião, uma conferência, é o que Jesus nos proporciona em momentos de grandes desesperos. Se tomarmos a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus em muitas ocasiões a sós com alguém. No nosso texto bíblico, por exemplo, onde nós abrimos o nosso programa, primeiro nós encontramos Jesus e uma multidão. Uma multidão, como diz a Bíblia, de fariseus. São João 8, verso 3. Escribas e fariseus, trazendo uma mulher desesperada, uma mulher condenada, por que não dizer uma mulher completamente destruída, completamente agora marginalizada pela sociedade, pela família. E aqui está claro em João 8:3, completamente marginalizada agora pela religião, porque os seus atos eram atos muito imorais. Mas nós percebemos que chegou um momento, um estágio de sua vida, de seu desespero, em que foi necessário ela ficar a sós com Deus. E a Bíblia nos diz que esta mulher que foi tomada no próprio ato de adultério, a Bíblia diz que ela foi levada diante de Jesus pelos fariseus, pelos escribas, porque eles queriam aplicar a lei, eles queriam aplicar o rigor, eles queriam aplicar a palavra, aplicar a correção, porém não em suas próprias vidas, mas na vida de outrem. Neste caso, na vida daquela mulher chamada Madalena. Aquela mulher que era usada para destruir famílias, destruir lares. Ela foi a escolhida para ser condenada, para ser apedrejada pela própria religião. E você vê que quando eles buscavam ocasião contra Jesus, nós percebemos que eles insistiram com Jesus acerca de o que fazer com aquela mulher pecadora. Mas Jesus, como sempre, sendo Ele Deus, e por ser Deus, sendo Ele a fonte da sabedoria, nós encontramos que Jesus, então, de maneira sábia, conhecendo os segredos dos corações, conhecendo as minúcias, os detalhes, conhecendo tudo o que está oculto, tudo o que está por detrás, conhecendo Ele o que estava um pouco mais além, vendo Jesus aonde ninguém poderia ver, enxergando Ele àquela longa distância que ninguém poderia enxergar, sendo Ele Deus e como Deus em uma pessoa humana ali, conhecendo os segredos dos corações, Ele então pôde levantar a cabeça, olhar, fitar os seus olhos em um por um daqueles escribas e fariseus e então dizer-lhes: aquele que não estiver pecado, ou aquele que está sem nenhuma mancha, seja o primeiro que atire a pedra. Mas aquele olhar de Jesus tão penetrante, aquelas palavras de Jesus tão sábias, tão comovente, levou até mesmo aqueles duros escribas e fariseus, doutores da lei, a baixarem por, quem sabe, alguns segundos a sua cabeça e começarem a refletir: será que nós estamos limpos diante de Deus? Será que realmente estamos aptos a aplicar o rigor,
a aplicar-lhe a palavra, a condenar, como diz a Bíblia que deveria ser feito, e em fração de segundos a atmosfera de Jesus, proporcionada pelo seu olhar, proporcionada pelas suas próprias palavras, a atmosfera de Jesus levou escribas e fariseus a uma profunda reflexão. E a Bíblia diz que Jesus também inclinou-se outra vez para a terra, abaixou a sua cabeça. Ele pregou a sua mensagem e abaixou a sua cabeça. E então a Bíblia diz que ele com o dedo continuou escrevendo na areia. Será o que ele escrevia na areia? Normalmente, coisas que são escritas na areia, o vento passa e apaga. Provavelmente ele escrevia algo que deveria ser apagado. É por isso que muitas vezes o pecado, ele tem que ser escrito, porém na areia, para que o vento passe e apague aquele pecado. Mas, quando se trata da santa, pura, limpa palavra de Deus, nós encontramos Moisés dizendo aos filhos de Israel, nós encontramos Salomão dando seus conselhos no livro de Provérbios, que a palavra deve ser escrita nas tábuas dos corações. Você encontra Deus dizendo a Moisés que deveria ser escrito em tábuas de pedras. O que você crava em pedras, escreve em pedras, jamais será apagado, jamais será esquecido. Certo é que Jesus escrevia algo na areia e que deveria ser apagado. O vento sopraria sobre aquilo. Assim como também o pecado daquela mulher, a condenação daquela mulher que os fariseus e escribas levavam diante de Jesus, também estavam escritos na areia e o vento iria apagar aqueles pecados. E a Bíblia diz, e tornando inclinar-se, escrevia na terra, Jesus. E a Bíblia diz que quando ouviram isso, saíram um a um. Cada um foi chegando à conclusão que não era digno de apedrejar. Cada um foi chegando à conclusão por si mesmo que, se quem sabe ele lançasse aquela pedra, ela poderia voltar contra si mesmo. E então eles foram achando por bem deixar aquelas pedras no chão e não lançá-las em ninguém. E um após um, a Bíblia diz, e saíram um a um, a começar pelos mais velhos, a começar por aqueles mais experientes, mais conceituados, a começar por aqueles que conheciam melhor a lei de Moisés e que queriam aplicá-la com rigor, com muita severidade. Porém, quando Jesus, o homem de 30 anos, ou quem sabe 31, 32 ou quase 33 anos, aqui no capítulo 8 de João, quando Jesus, considerado quem sabe um menino diante dos mais velhos escribas e fariseus, quando Jesus falou, tudo o que puderam fazer é abaixar a cabeça e pensar, será que não estamos errados? Será que nós não estamos sendo injustos? Será que nós também não somos culpados no mesmo pecado? Porque culpado no mínimo, culpado no máximo. Diante de Deus não há pecados pequenos e grandes, gigantescos pecados. Há pecados que repercutem mais. Mas ladrão é aquele que rouba uma agulha e é ladrão aquele que assalta um banco. Diante de Deus, ambos serão ladrões. É adúltero aquele que deixa a sua mulher, vai embora e casa com outro. Mas também é adúltero aquele que não deixa a sua mulher e deseja todas quanto ele pode desejar, todas quanto os seus olhos, a sua concupiscência pode alcançar. E então, como os fariseus de São João 8
e os escribas estavam inexcusáveis diante de Deus, o mundo se encontra inexcusável diante de Deus e deveria entrar pelo único caminho que a condenada entrou. O único caminho que a condenada entrou foi o do arrependimento. O único caminho que a condenada entrou foi o de abaixar a sua cabeça e deixar os fariseus e os escribas discutirem com Jesus. Ela estava entre os dois, os fariseus e escribas, a religião que havia desenganado. Ela estava entre Jesus e agora aplicando ao nosso ouvinte, e quem sabe a medicina que a havia desenganado. Ela estava agora entre Jesus e o mundo, entre Jesus e aqueles que queriam-na destruir. E ela permanecia calada porque realmente estava errada, e quem está errado não tem outro direito senão ficar calado. Era assim que ela permanecia, entre eles e Jesus. E quantos neste momento estão entre o mundo, entre a religião, entre os seus próprios conceitos, entre as suas próprias vaidades? Quantos estão agora entre as modas, entre o evangelho modernizado? Quantos estão agora entre os vícios? Quantos estão agora entre os prazeres carnais e Jesus? Há uma diferença. A mulher pecadora permanecia com a sua cabeça inclinada perante Jesus e reconhecendo: Jesus é a minha única esperança. Jesus não é uma das minhas esperanças. Jesus é a minha única esperança. Jesus não é uma das portas ou uma das saídas. Não, Jesus é a minha única porta, é a minha única saída. Jesus não é uma das respostas, Ele é a minha única resposta. Ali estava uma mulher completamente humilhada. Mas ali agora você encontra homens, quem sabe moralmente bem diante da sociedade e da religião, mas o coração estava tão manchado que eles não puderam lançar pedras sobre a renegada, sobre o renegado. E desde os mais velhos até os últimos, São João 8, verso 9, saíram. E agora acontece aquele episódio incrível, maravilhoso, que deveria acontecer entre todo pecador e Jesus. São João 8, verso 9, parte final do verso diz: ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olhe para você ver, a mulher estava no meio, entre os fariseus e escribas e Jesus. Porém, eles foram saindo, mostrando que, na verdade, os sistemas não prevalecem, a religião não prevalece. Os escribas, os doutores, os fariseus, a ciência deste mundo, os conceitos teológicos, os arranjos, nada disso pode prevalecer, nada disso pode permanecer. Menos tempo ou mais tempo, mais cedo ou mais tarde, um a um vão se retirando da presença de Jesus e do pecador que está aos pés de Jesus. Vence o pecador que está aos pés de Jesus. Vence o pecador que é lançado aos pés de Jesus. E este é um grande motivo que as religiões estão sendo derrotadas, as famílias estão sendo derrotadas, os chamados cristãos estão sendo derrotados, porque não se lançam ao pé de Jesus. Se lançam aos pés de uma religião, aos pés de um doutorado, aos pés do pecado, aos pés do modismo, aos pés da popularidade, aos pés dos seus próprios desejos. Mas quando o pecador é lançado aos pés de Jesus, tudo muda, meu amigo. Este foi o grande privilégio de Maria Madalena. Alguém lhe acusou, mas com Jesus isto é maravilhoso. Alguém lhe jogou no chão, mas aos pés de Jesus isto é maravilhoso. Ela foi jogada no chão na hora certa e diante da pessoa certa. Ela foi acusada no momento certo, mas diante da pessoa certa, que era Jesus. E a Bíblia diz: ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio.
Oxalá todos os nossos ouvintes pudessem alcançar esta experiência de ficar só com Jesus, somente com Ele e nada mais, somente aos pés dele, ainda que humilhado e nada mais. E a Bíblia nos diz que Jesus, endireitando-se, não vendo mais ninguém, porque os acusadores mais cedo ou mais tarde sairão um após outro. A religião mais cedo ou mais tarde irá sair uma após a outra. O que é falso, mais cedo ou mais tarde, terá que sair um atrás do outro. Foi assim, São João 8, os fariseus e escribas diante de Jesus, e a história deve se repetir. Porque Gamaliel disse que aquilo que é de Deus não passa, aquilo que é de Deus prevalece, permanece. Mas os fariseus tiveram que passar, tiveram que recuar, tiveram que abrir caminho para aquela mulher adúltera passar, porque ela foi lançada no lugar correto, aos pés de Jesus. Oxalá os drogados, oxalá os bêbados, oxalá agora os casamentos, famílias arruinadas, igrejas arruinadas, crentes arruinados, pudessem ser lançados por alguém, quem sabe por problemas, quem sabe por religiões, quem sabe por familiares, quem sabe através de alguma enfermidade, não sei, mas, se Deus proporcionasse um acontecimento para te lançar, para te jogar no chão, mas aos pés de Jesus, como Madalena foi lançada ao chão, aos pés de Jesus, como Saulo indo ao caminho de Damasco perseguir a Jesus, Deus proporcionou uma maneira de lançá-lo ao chão, de derrubá-lo do seu cavalo, a ponto da queda ser tão forte, tão bruta, tão violenta, que ele quebrou o seu nariz, que ele ficou completamente cegado. Muitas vezes precisamos de ser jogados no chão, como Madalena foi jogada no chão. Não pense que ela foi levada carinhosamente diante de Jesus. Ela era arrastada pelos seus cabelos, ela era empurrada pelos seus algozes, que desejavam vê-la morta. Não pense que ela foi colocada delicadamente na presença de Jesus. Foi com estupidez, foi com ira religiosa. Como a religião às vezes sustenta ódio. Observe o Oriente, observe como eles brigam, como eles matam em nome de Deus. É um ódio religioso. Nação contra nação, reino contra reino, ataques terroristas, suicidas. Isto chama ódio religioso. E eles têm a capacidade de chamar isso de guerra santa. Meu amigo ouvinte, aquela mulher foi jogada com severidade, de maneira bruta, diante de Deus. Mas que lugar para ser jogado! Que lugar para ser derrubado! Poderíamos dizer para Saulo: Saulo, você quebrou o teu nariz. Saulo, você teve os seus olhos cegados. Saulo, o que aconteceu? Eu fui jogado aos pés de Jesus, fui até ferido, fui até machucado, mas eu fui julgado no lugar certo. Porque quando eu cair aos seus pés, eu pude ver os teus olhos de amor, os teus olhos de misericórdia, os teus olhos queimaram a minha alma, mudaram, transformou a minha vida. E aí nós temos aquela mulher jogada no chão e agora a sós com Jesus. Se alguém fizesse deste programa um momento para estar a só com Jesus, se alguém fizesse deste programa um momento para se assentar, colocar a mão no seu rosto e meditar sobre a tua alma, meu amigo, se alguém neste momento fizeste dessas palavras Jesus, Jesus em forma de pregação, Jesus em forma de verbo, quem sabe, meu amigo ouvinte, tudo mudaria, tudo se transformaria, tudo se tornaria belo,
tudo se tornaria claro. Tudo se tornaria diferente. Mas a realidade é esta: as pessoas não fazem deste momento um momento especial. Neste exato momento a palavra segue. Neste exato momento ela prossegue sendo pregada. Mas você percebe que o mundo tem virado as costas para Deus e saem um após outro, como os fariseus e os saduceus saíram um após outro. Mas foi bom que alguém ficasse só com Deus. E este alguém foi Madalena. Este alguém foi Saulo. Este alguém foi a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana se colocou só com Deus, na fonte de Jacó, ele pôde entrar em sua particularidade. Ele pôde entrar em sua vida. Ele pôde entrar agora dentro do seu coração. Momento de estar a sós com Deus. Madalena alcançou resposta porque esteve a sós com Deus. Madalena pôde ouvir: mulher, aonde estão os teus acusadores? Senhor, não vejo ninguém mais. Jesus disse: onde eles estão? Não sei, Senhor. Saiu um após outro. Por que foram embora? Porque você foi julgado no lugar certo, caiu no lugar certo, foi agredido na frente da pessoa certa, foi acusado na frente da pessoa certa. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te acusou. E ela disse: ninguém, Senhor. Eu tinha tudo para morrer, eu tinha tudo para ser condenada, eu tinha tudo, Senhor, para não viver mais. Mas ninguém, Senhor, me condenou. Eu merecia, mas ninguém me condenou. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, mulher de passado obscuro. É isso que eu vejo, mulher traumatizada. É isso que eu vejo, uma vida humilhada. Assim estava Maria Madalena. Assim viveram muitos dos discípulos de Jesus. Assim vivia a mulher pecadora de São João capítulo 8. Uma mulher que precisava encontrar-se com Jesus, mas encontrá-lo de uma maneira diferente que o restante às vezes queria encontrá-lo. Os demais queriam encontrá-lo muitas vezes apenas como um curador. Muitos foram lançados aos pés de Jesus, mas apenas precisando de uma cura, como os 10 leprosos, como o próprio Bartimeu, como alguns cegos, como alguns coxos. Mateus capítulo 5, muitos foram lançados aos pés de Jesus para ouvir aquele sermão bonito, palavras bonitas, carinhosas, atrativas, até usada pelo mundo para servir de poesias. Porém, você percebe-se que alguém foi lançado aos pés de Jesus de uma maneira diferente. Alguns vieram lá no tanque de Betesda, outros vieram, você encontra em São Marcos, capítulo 8, com muitas e diversas enfermidades. Outros encontraram com ele, foram lançados aos seus pés como leprosos. Outros foram lançados aos seus pés como famintos de pão, famintos de peixe. Como apenas aqueles que estavam com sede de vinho, a ponto de Jesus transformar água em vinho. Muitos chegaram diante dele desta maneira, foram lançados, levados aos seus pés desta maneira. Mas que coisa bonita foi quando Maria Madalena, ela foi lançada aos pés de Deus. Quem sabe ela não estivesse doente no físico, ela não foi lançada ali por causa da sua lepra física, não foi lançada ali por causa da sua cegueira física, não foi lançada aos pés de Jesus porque ela era uma deficiente fisicamente, mas ela foi lançada ali e o encontrou de uma maneira pela qual todos deveriam encontrá-lo. Ela foi lançada aos pés de Jesus
E então ela encontrou Jesus como agora o seu Salvador. Ela encontrou Jesus agora como aquele que poderia dizer: perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. É como aquele homem doente que Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama, vai embora, perdoados são os teus pecados. Você precisa encontrar a Jesus, não apenas como aquele que vai te curar, não apenas como aquele que vai te purificar fisicamente de sua lepra, não apenas como aquele que vai resolver os problemas da sua casa, os problemas da sua finança. Este é o Jesus que tem sido oferecido, que o mundo está propondo. Este é o Jesus que o mundo oferece. Mas você precisa encontrar Jesus de uma maneira diferente. Você tem que encontrar Jesus como Madalena encontrou, como um salvador de almas, como um transformador de natureza, como um que muda vidas. Você precisa encontrá-lo como a samaritana o encontrou, como aquele que diz: ah, mulher, a tua fé te salvou, você foi agora redimida. Precisamos sim de encontrar Jesus, como aquela mulher de São Lucas 7,36. Ela ficou a sós com Jesus ali, mesmo em meio a muitas pessoas. Ela teve o seu particular com Jesus, ajoelhou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, ungiu a cabeça de Jesus com um unguento caríssimo. Ela teve o seu momento com Jesus, e ali ela o encontrou como o Salvador, o que perdoa pecados. São João 4, a samaritana encontrou como o Salvador, o que perdoa pecados. São João 8, a mulher pecadora adúltera o encontrou como aquele que salva pecadores, que diz: perdoados são os teus pecados. Zaqueu o encontrou não para melhorar os seus empreendimentos, não para lhe enriquecê-lo, não para lhe dar apenas dádivas naturais. Muito pelo contrário, ele iria começar a perder o que ganhou desonestamente. Zaqueu o encontrou como Salvador. Está faltando ser anunciado, apresentado ao mundo o Cristo Salvador. E Jesus disse a Zaqueu: hoje entrou salvação em tua casa, Zaqueu. Zaqueu encontrou como salvação. Samaritana o encontrou como salvação. A mulher pecadora o encontrou como salvação. Tantos outros na Bíblia o encontraram como Salvador. E é isso, meu amigo ouvinte, que você, é isto que nós, é isto que a religião dos dias no qual estamos vivendo está precisando. Encontrar um Jesus que não só purifica leprosos, abre olhos do cego, prospera financeiramente as pessoas. Encontrar um Jesus que pode dizer: mulher, jovem, homem, vai! Não fica desta maneira que você veio e foi lançado aos meus pés. Você foi trazido em minha presença como um viciado, como um adúltero, como um mundano. Agora levanta, vai diferente, não peques mais, não vivas mais como você estava vivendo. Vai, não peques mais. Zaqueu, vai, não peques mais. Samaritana, vai, não peques mais. Madalena, vai, não peques mais. Deixa Jesus mudar a tua vida. Oh, meu amigo ouvinte, venha como estás, porém, ao retornar para trás, volte diferente, vá e não peques mais. Te pediu de beber. Se tu soubesses
o que ele tinha pra te oferecer. Se tu soubesses que nem mesmo Jacó, arquiteto deste lugar, poderia fazer dessa fonte aqui jorrar água